E vamos catar de novo a vara que a gente dá para os outros pescar quando a pessoa está com fome. Que esse é o comportamento correto. Eu acho. Quando você tem condição de ajudar a outra pessoa a tomar um rumo na vida, é claro que a gente vai fazer isso. Né? É mais trabalhoso também, acredito nisso, que enfiar a mão no bolso e dar o dinheirinho que está sobrando para você. O fato é que tem, às vezes a pessoa prega essa história de dar vara, mas não enfia a mão no bolso de jeito nenhum e tampouco leva a pessoa lá para a orla da Avenida Iperuígue para ajudar a pessoa a pescar. Então, isso para mim é demagogia, não funciona. Né? Se alguém disser para mim, quando eu vejo, por exemplo, olha, não é nem com o ser humano, com os cachorros aqui, tem as cachorreiras que eu conheço que ligam para elas, lá vão elas resgatam o pobre do cachorro, levam o pobre do cachorro e fazem curativo, e fazem aquilo outro. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu não tenho essa habilidade. Agora, se pegar e precisa que ajude, então eu ajudo, vai, pega. Não tem problema. Né? Não tem problema. O problema é que eu não tenho estômago para certas coisas. Mas, enfim, é a situação. Para mim é mais fácil isso. Não que eu tenha muito, porque eu não tenho. Mas também se o pouco que eu dou é tão pouco que para mim não vai fazer diferença. E talvez faça diferença para o outro. Porque o que para mim pode ser pouco, para o outro é muito. E eu me lembro bem de uma situação, meu dedo tudo fodido, eu levantando aqui para todo mundo ver. Eu, numa época, há uns bons anos atrás, eu estava numa dificuldade, e eu conheci um pessoal aqui que tinha muito dinheiro. Aparentemente, pelo menos, tinham. E com certeza eles têm. E um dia, a gente estava almoçando junto e o cara falando das dificuldades que ele tinha passado na vida, que não tinha sido sempre daquele jeito. E a gente ali escutando, que não sei o quê. E eu, nessa época, eu estava infernado por causa de uma grana que eu precisava para botar a minha vida no eixo. E aí eles sabiam, a gente era muito amigo, eles sabiam disso. E aí ele falou para mim, Luiz, quanto é o quanto você precisa para resolver a sua vida? Na época eu precisava de 6 mil reais. Ele falou, então, pela vida que eu tenho, se eu acreditasse que 6 mil reais ia resolver sua vida, eu te dava esse dinheiro. Mas não vai resolver. Você precisa de mais do que isso. E verdadeiramente também não estava passando fome, né? Eu precisava disso para coisas que eu tinha, para atos errados que eu tinha cometido. Tinha gasto mais do que eu podia no banco, no cartão de crédito, aí já viu, o negócio virou, e aquilo virou um inferno. E quando esse cara falou para mim, nossa senhora, fiquei puto da minha vida. Falei, puta merda, você tem o dinheiro, né? Então dá. Mas ele tinha razão. Porque eu consegui passar por tudo isso, lógico que eu tenho e sempre terei pessoas que me ajudam, de uma maneira ou de outra, que me ajudam a achar caminho, que me ajudam, às vezes, materialmente mesmo. Sempre tive isso na minha vida, graças a Deus. A minha vida foi muito fácil, por mais dificuldades que eu tenha passado, porque eu minha saúde é uma coisa de louco. Se não fosse dedinho agora, que periga, se esse dedinho cair, imagine vocês, eu com 9 dedinhos chamando o Luiz, eu vou ter que botar a camisetinha vermelha. Mas ele tinha razão. Porque eu consegui passar por tudo isso, caí, outras vezes eu fiz a mesma coisa, e provavelmente outras vezes eu farei, e passei pelo mesmo, eu tinha que aprender o quê? Eu tinha que aprender a gerenciar minha vida. Né? E isto era uma coisa que estava muito além do que ele podia fazer. Talvez se eu tivesse no lugar dele, eu tivesse ajudado, mas não teria solucionado. E eu não estava passando fome. E também, na verdade, não estava pedindo. Eu estava só comunicando qual era a minha situação, que eles sabiam, e a gente colocando aquilo na roda, que ele bem sucedido nesse período, enfim, e foi. Então, eu fiquei aborrecido naquela época, mas esse aborrecimento passou de uma vez, porque eu entendi. Esta era a maneira que ele tinha de me ajudar, e ele, no fundo, ele acabou me ajudando. Tinha uma outra situação, eu tinha um cliente em São Bernardo, que ele era o máximo, eu invejava aquele homem por tudo. Ele era lindo, ele era bem sucedido, bem casado, tinha um carro lindo, uma casa, e ele era 1 ano mais velho que eu.
Aí um dia a gente tava conversando que ele pegou uma alergia de perfume e ele me deu um balde cheio uma caixa cheia de perfume. Aí eu falei, tá bom, pelo menos eu não sou você, mas agora eu vou cheirar igual. E aí ele começou a rir, e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque olha, eu te admiro tanto, porque você é 1 ano mais velho que eu. Você é casado, tem filho, tem uma casa linda, que a casa dele era linda, e o carro do ano, e eu daqui a 1 ano não vou ter isso, não é uma questão de tempo. Ele falou, olha Luiz, só uma coisa pra você, casar e ter filho tu não vai mesmo, porque não é o que você quer. Agora, a casa que eu tenho, a primeira casa que deu início a isso, o meu pai que me deu quando eu casei. E você? Não tinha essa condição, né? Eu não tinha, eu não ganhei casa nenhuma, eu morava de aluguel até aquele dia. O carro, Luiz, que eu tenho, o primeiro que eu ganhei um carro zero do meu pai quando eu me formei na faculdade. E o seu? Como que você conseguiu esse carro? O meu carro eu tinha comprado com uma rescisão de contrato num banco que eu trabalhava. Me mandaram embora o dinheiro, eu comprei um Fusca 66. Já era velho na época. E era... Se eu tinha uma Brasília, que eu não lembro que carro que eu tinha naquela época, foi porque eu fui trocando. Ele falou, então, e eu fui para a faculdade. Né? Eu fiz comércio exterior, agora eu trabalhava numa dessas montadoras de São Paulo, em compras, que é um trabalho super bem remunerado, que ele tinha condição. E você? Eu, meu bem, cabeleireiro ali, ó, varri o chão depois que cortava o cabelo. Então, realmente, né, ele teve todas as outras condições na vida. E aí aquele meu amigo, de certo, ia pensar que eu não tinha tudo que o outro tinha porque eu não queria, não era isso. E como as coisas para mim, mesmo depois, agora, há pouco tempo que eu comecei a perceber isso. E aí eu percebo, às vezes, que outro dia eu fiz um post de inveja, que inveja é a inabilidade da gente reconhecer as vitórias que a gente teve na vida. E valorizar a dos outros. Porque tudo que chega pra gente, chega. Pra mim, então, chegou muito fácil, chegou na diversão. Porque eu tenho um trabalho que eu amo, ganho, tive pessoas que me ajudaram. Então, às vezes quando eu reclamo, eu tenho minha amiga Ana Lúcia, ela fala, Luiz, mas olha quanta coisa você tem. Você tem carro, você tem uma casa super legal, mora do jeito que você quer, com os bichos que você quer. E como que é? Você tem muita coisa. Mas como eu não... a gente vê o outro e aí a gente titubeia. Não queria, não é inveja de querer, não quero que o outro tenha. Mas às vezes me dá curiosidade, não é porque que ele tem, eu não. Porque eu não lutei por aquilo, no meu caso, é verdade. Eu lembro uma vez, eu fui na casa de um amigo meu em Ilhabela. E o moço tinha uma televisão de não sei quantos milhões de polegadas, 3D, nossa, um luxo. Aí eu falei pra Silmara, você precisa ver a televisão que o cara tem. 3D e conecta na internet, faz o cacete A4, isso faz uns 6, 7 anos. Aí ela falou, e que carro ele tem? Eu falei, não tem carro. E a casa dele? Ele tem o salão e a casa, ele alugou para tudo. Falei, Luiz, venda o seu carro, que você compra essa diabo dessa televisão, isso é uma coisa que você tanto quer. E é verdade. Então, é mais para a gente valorizar, para a gente dar atenção para o que de bom a gente tem e ver que aquilo que faz a gente feliz. Nós não estamos nessa nós não estamos nessa vida para viver a medida dos outros. A gente está nessa vida para ser feliz na nossa medida. E às vezes a gente não é feliz porque a gente não conhece essa medida. Beijo no coração, abraço!